Bom dia a todos mais uma vez. Mais um domingo ensolarado e a oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui mais uma vez. Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrando sempre a figura extraordinária de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos um pouco mais dos seus ensinamentos. Hoje, a preleção desta manhã está a cargo do Dr. José Gonçalves, que é um trabalhador desta casa já há muitos anos. Então nós vamos ter a alegria e o prazer de ouvi-lo, trazendo uma mensagem do Evangelho. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante e que possamos agora repetir a Tua prece, que ela seja para o início desta reunião, mas também, desde já, lembramos daqueles irmãos que iremos visitar após a reunião, levando a eles também uma mensagem de amor, de esperança, para fortalecê-los no entendimento, na compreensão, na resignação. Assim, Senhor, ouve a nossa prece. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, Dr. José. Bom dia para quem eu não encontrei ainda. Que Jesus nos abençoe neste momento. Nós vamos refletir hoje sobre aquela máxima de olho por olho, dente por dente, e a diferença e aquela outra afirmação das leis de causa e efeito que a doutrina espírita nos traz. O olho por olho e dente por dente foi uma lei da época de Moisés, e as leis de causa e efeito vieram com o Espiritismo, em 1857. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. A doutrina espírita, ela é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião, e ela tem a finalidade de educar o espírito. Essa é a finalidade dela. Para que educar o espírito? A gente educa o espírito para que ele possa cumprir com os compromissos que ele tem, quando encarnado, para despertar a consciência de cada um, de cada espírito, para renovar pensamentos que estão distorcidos, e para alimentar a vontade dele espiritualizar-se cada vez mais. Claro, sempre isso é fortalecido pelo conhecimento do Evangelho que Jesus deixou para nós. E com o conhecimento da doutrina espírita, nós temos então o par perfeito para que a gente se espiritualize a nossa vida melhor. Porque se o espírito não se modificar, a doutrina espírita ela fica falha na sua finalidade. A gente tem que ter essa melhoria espiritual, Então não adianta a gente tomar passe, fazer curso, vir no centro, Não adianta a gente fazer isso se a gente não se modificar, passar a vida do mesmo jeito que a gente já reencarnou, Para isso a gente precisa conhecer o Espiritismo, e uma das coisas é essa questão da lei do olho por olho e dente por dente,
de Moisés e a lei de causa e efeito hoje. Por exemplo, uma pessoa que fez um aborto, ou uma pessoa que prejudicou alguém, ou uma pessoa que não auxiliou alguém e ela poderia ter feito, ou uma pessoa que tomou decisões erradas na vida e teve consequências negativas. Tá? Isso, se a gente buscar, a gente acaba se enquadrando numa dessas coisas, mais algumas outras, né? A gente é culpado pelo que a gente fez. Nós precisamos pagar por esses erros que a gente cometeu. A gente tem que reparar essas questões, esses erros. A gente tem que sofrer por conta desses erros, dessas coisas que a gente fez errado. Precisa ser castigado, precisa ser condenado, ou a gente é inocente. O que é que acontece nessas situações? E isso aí envolve, claro, a lei do olho por olho, dente por dente, vai analisar isso de um jeito. A lei de causa e efeito vai analisar de outro jeito, de outro ângulo. Então vamos citar um outro exemplo aqui. Um irmão nosso que gostava muito de ficar próximo das águas, dos mares, dos rios, dos lagos, né? Ele uma vez estava sentado numa pedra na frente de um lago e ele via aquele espelho d'água assim, a água bem parada do lago, né? Ele via a imagem do céu e ele via a sua própria imagem ali. E como parecia um espelho, né, ele via ela bem bonita, sem distorções, né, bem clara. E ele gostava de fazer isso, né? Então gostava porque era uma tranquilidade, um equilíbrio que ele percebia nesse tipo de imagem, né? E muitas vezes ele ia lá, com frequência ele ia. Um dia, porém, que ele estava lá olhando esse brilho, essa serenidade da água ali, ele teve a iniciativa de colocar o dedo na água. Aí ele pôs o dedo e aquilo tudo desmanchou-se, distorceu, né? Gerou onda para todo lado e ele levou um susto com aquilo, porque ele alterou a harmonia de tudo. Ele logo percebeu que aquele cenário que era maravilhoso, bonito, sereno, equilibrado, já não era mais assim, com o toque dele, né? Aquilo tinha se transformado, o céu já não dava para ver direito, a própria imagem dele ficou ali distorcida, né? Ele já não reconhecia, ficou desfigurada, né? Então aí naquele instante ele pensou e concluiu que a natureza ela exemplifica de diversas formas o que ocorre com a lei de Deus. A gente identifica a natureza como dessa forma, assim. Se a gente não cuidar, ela que era harmoniosa começa a ficar desequilibrada. E à medida que a gente respeita ela fica bem equilibrada. Mas quando a gente desrespeita, ela não fica bem, né? Então quando a gente põe o dedo na nossa vida que deveria estar equilibrada, a gente põe o dedo da maldade, por exemplo, nela, da ignorância, quando a gente põe o dedo do egoísmo, da insensatez, nós somos os primeiros a sofrer as consequências daquele equilíbrio que a natureza, que a gente tinha na nossa vida, como esse exemplo da natureza, né? Aí as deformações que aconteceram
na água, começam a acontecer ao nosso redor também. As coisas se desequilibram, aí vem a dor, aí vem o remorso, aí vem as consequências das mais diversas formas, como aconteceu lá na natureza, né? Mesmo ao nosso redor, as coisas começam a desequilibrar e compatíveis com o nosso erro, com aquilo que a gente fez, né? Então a gente volta novamente. O que é isso? É vingança? Né? É olho por olho, dente por dente? A gente desequilibrou a natureza, ela devolveu para nós? Para nos punir? Não, isso aí é lei de causa e efeito. Nós provocamos uma situação que gerou consequências. Então na nossa vida, não é que a gente tem que pagar, não é que a gente está condenado, não é isso. É a lei de causa e efeito ajudando. A gente erra, a gente tem consequências. Qualquer erro que tem, a gente tem consequências. Por isso que nós estamos aqui ainda nesse mundo de provas e expiações, porque a gente fez muito disso, a gente pôs o dedinho de alguma coisa errada lá na nossa vida e gerou consequências, e hoje nós estamos reparando e aprendendo. Se fosse só uma vingança de acordo com a lei de olho por olho, dente por dente, a gente não estaria aprendendo, né? Só iria sofrer consequências. Então, nessa situação, todos nós estamos, porque ninguém é perfeito aqui, e como diz no ditado popular, né, ninguém é santo também. Todo mundo tem alguma coisa menos intensa ou mais intensa, mas tem alguma coisa que fez e que desequilibrou as situações da sua vida. Então aqui na casa espírita é o lugar desses espíritos, aqui é o nosso lugar, é aqui. Espíritos que são comprometidos, espíritos que são necessitados, desorientados, muitos até infelizes, indecisos, inseguros, né? Assustados. Então é aqui na casa espírita o lugar nosso para a gente se recompor, para a gente se equilibrar novamente. Porque Jesus disse, olha, vinde a mim todos os vós que chorais e estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Ele falou isso. Aqui é a casa de Jesus, então a gente tem que vir para ser aliviado. E o alívio não é assim, né? Dá um tique, né? Não, eu vou lá hoje, saio de lá aliviado. Não, é um processo de aprendizado que a gente volta a se reequilibrar, que isso pode levar um maior ou menor tempo de acordo com o nosso empenho e a nossa aceitação. Mas todo mundo tem a mesma chance. Então aqui, essa casa de Jesus nossa, ela é igual a casa de caminho, a casa do caminho que Pedro fez. Dos mesmos moldes nós estamos imitando lá. Ele cuidava dos corpos e do espírito, o Pedro, na casa do caminho. A Amélia Rodrigues nos conta a história, conhecida de muitos, que a casa do caminho nasceu justamente da necessidade de socorrer aqueles que não tinham um lugar para repousar os seus cansaços físicos e mentais. Então ela era uma casa onde o amor de Jesus acolhia a todos através de Pedro, né? Ela era a casa do caminho porque ela ficava na beira da estrada que ia de Jerusalém para Jope. E ali é que, pelas mãos do Pedro, auxiliado por outros simpatizantes da doutrina de Jesus, eles construíram com as próprias mãos essa casa, né? Onde tinha o estudo do Evangelho, não o estudo como a gente tem aqui, porque naquela época quase não tinha papel, eram alguns pergaminhos, mas tinha a palavra, né? Eles tinham muitas coisas anotadas e contavam para as pessoas, e a assistência aos doentes. Essa era a casa do caminho.
doentes do corpo físico e morais. E com o tempo ela foi se enchendo, porque começou a aparecer muita gente, porque o consolo chegava até as pessoas à medida que elas se transformavam, né? E embora, apesar de muita gente, eles tinham muita fé e o trabalho só aumentava, e eles conseguiam fazer tudo isso, até que chegou o ponto, inclusive, de que eles tiveram que construir mais algumas casas ao seu redor, porque tinham pessoas abandonadas, tinham pessoas com problemas mentais, pessoas com doenças físicas graves, né, que estavam na rua. Então eles começaram a acolher essas pessoas e trabalhando assim exaustivamente. Então, se a gente for pensar, Pedro cuidava do espírito através da necessidade física, a necessidade de alimentação, de tratar das doenças. Ele ensinava e mostrava a transformação para as pessoas. Mas vejam como que era a situação. A Amélia Rodrigues nos fala também que tinha uma mulher lá na casa que passou ali pela casa do caminho, que ela era uma mulher obsidiada, e ela ficava tentando o Pedro, mas o Pedro não conseguiu convencê-la da importância e da necessidade do aprendizado das leis de Jesus, do amor de Jesus, dos ensinamentos que Jesus trouxe ali. Ele não conseguiu convencer ela, e ele inclusive foi daí pedir perdão para ela, porque ele não conseguiu convencê-la daquilo como ele conseguia com vários outros, né? E Jesus mandou uma mensagem para o Pedro por conta disso, dizendo que as pessoas que seguem ele, que trabalham por ele, sempre vão estar sujeitas a esse tipo de compromisso, de ofensas, sempre vão estar assim, mas que ele nunca iria abandoná-los. Então, você vê que aqui na casa espírita, ninguém vai acusar alguém, vai só receber. Ninguém vai poder condenar, julgar ninguém, seja lá qual for o erro que tenha cometido. É uma casa que tem que acolher. O Pedro, na casa do caminho, ele acolhia todo mundo, sem perguntar para as pessoas quem eram, o que faziam, como é que funcionava. Eles estavam doentes, ele atendia. E aqui também a casa espírita é assim, através da compaixão, da misericórdia, de uma palavra consoladora, esclarecedora, né? De um sorriso, de um abraço, vão acolhendo as pessoas que buscam, independente do erro que cometeram ou do sofrimento que elas têm. Então, como é que é isso? Acontece que, pelas oportunidades que a casa dá de participar dos serviços da casa espírita, a pessoa pode, como o Pedro, aprender e se proteger de situações e de dificuldades que se tenha mais, né? Então, na convivência do dia a dia com os que frequentam aqui a casa, a gente vai se educando. À medida que a gente vai fazendo a caridade, assistindo os outros, a gente vai se educando, a gente vai criando uma fé, uma vibração que vai fazer bem primeiro para nós e depois para outra pessoa que está sendo assistida também, né? Então, quando nós entendermos que nós somos espíritos, primeiramente, essa lei de olho por olho, dente por dente, ela não vai ter mais sentido para nós.
ela vai se transformar nessa lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito exemplifica a justiça divina. A lei de olho por olho, dente por dente, ela não vai trazer uma justiça divina para nós. Ela não vai nos julgar de uma forma adequada como a lei de causa e efeito, que é uma lei de justiça divina, e que no meio dela tem o amor que educa os espíritos que cometeram os seus erros, né? Então, nós vamos entender por essa lei de causa e efeito que não tem vingança, que nós não vamos parar por coisas erradas, não vamos para o inferno, para o fogo do inferno eternamente. Não existe isso, porque sempre tem uma chance. Essas coisas, dores físicas que a gente tem, essas dores morais, vão ser reparadas, e nós vamos nos educar e aprender a não errar mais. Todo mundo, isso sem distinção, porque Jesus acolhe todo mundo, a chance é para todo mundo, independente de erro. Isso a gente fala, a doutrina espírita fala que é dessa forma, porque ela exemplifica o acolhimento que Jesus dá a todos nós, né? Porque é justo também que no final de tudo nós reparemos os erros que cometemos. Isso é uma questão de justiça. Não adianta a gente querer que errou, então vão ser perdoados, que não precisa a gente reparar. Nós vamos ter que reparar, mas uma coisa é você reparar o seu erro dentro da lei de olho por olho, dente por dente. Você não vai reparar, você vai sofrer. Outra coisa é você reparar o seu erro dentro da lei de causa e efeito, que você vai aprender. Então isso é uma justiça divina, e esse aprendizado ele é muito dependente assim, né? É uma coisa que a gente não tem condição hoje em dia ainda de fazer isso, né? Já pensou você que sofreu uma injustiça, um abuso sério, sabe lá Deus que erro que fizeram com você, ou que você fez com alguém, e de repente você não precisar, você puder ter a chance de aprender a não fazer mais aquele erro sem você passar pela reparação. E só Deus pode fazer isso com você. Só Deus sabe se Ele pode ou se Ele não pode fazer isso, né? Por exemplo, se de repente você prejudicou alguém, você se arrependeu, reconheceu, não faz mais isso com ninguém, mas tem aquela pessoa que sofreu, que você causou um mal para ela. Se ela não cobrar de você isso, você tem a possibilidade, e isso quem decide é Deus, de não precisar sofrer o mesmo que ela sofreu. Então isso não existe na lei de olho por olho, dente por dente, só existe na lei de causa e efeito. E isso depende, nós não sabemos o quanto, não conseguimos entrar na mente das pessoas para saber se ela é tão bondosa a esse ponto. Só Deus sabe fazer isso. Então, por isso que Jesus fala, né, nas suas mensagens: não julgueis para não ser julgado, porque a chance de a gente julgar errado é grande. Nós somos pessoas ignorantes nesse assunto, né? Nós não sabemos de tudo o que acontece nesse mundo para ter um julgamento perfeito como a justiça divina tem. Ela sabe. Então, olha, a gente tem, a gente vem buscar consolo. Muitas pessoas, e nós também, vamos buscar consolo aqui na doutrina espírita, na casa espírita. Tem coisa mais consoladora do que a gente saber que nós temos uma nova chance de resolver o nosso problema? Não tem.
Não é só uma palavra, é o conhecimento de que nós temos a chance de reparar nosso erro, seguir adiante, sermos melhores do que hoje. E que depois nós não vamos ter sentimento de culpa, porque nós vamos aprender a lidar com esse tipo de situação e vamos reparar o erro. Esse é um consolo que só Deus pode dar isso para a gente. A gente não precisa ficar com culpa infinita pelo erro que a gente cometeu, porque a gente tem certeza de que vai reparar esse erro e que vai ser perdoado com reparo e que isso vai ficar resolvido para a eternidade. Então este é um consolo realmente da lei de causa e efeito. Na lei de olho por olho, né? Um mata o outro, aleja o outro, e aí ele aleja, e a coisa fica assim infinitamente. Sem contar que isso é uma coisa que acontece fisicamente e fica um com raiva do outro, aí ele reencarna com raiva daquele, e assim vai. Então, sob essa lei, não tem esse perdão, não tem amor no meio. Embora a gente já mudou muito, nós como espíritos já melhoramos bastante em relação aos espíritos que moravam na época aqui na Terra, mas existem ainda alguns que precisam dessa lei de causa e efeito, de olho por olho, dente por dente, porque eles só respeitam essa lei, como era no tempo de Moisés. Ainda não mudaram, ainda estão lá como bárbaros. Obrigado. Eles ainda estão como bárbaros, que só respeitam através do medo, só respeitam porque vão ser punidos imediatamente. Então para essas pessoas ainda existe um resquício dessa lei de olho por olho, mas para uma grande maioria a gente não precisa dessa lei mais, a gente precisa de uma justiça cheia de amor para todo mundo, que contemple os dois. Então, um exemplo de justiça divina, como ela é a mulher adulta. No livro Pelo Caminhos de Jesus, Divaldo, a Amélia Rodrigues, através do Divaldo, nos conta essa história da mulher adúltera, de uma forma assim que tem alguns detalhes que às vezes a gente não fica sabendo só lendo ela no Evangelho. Quando ela foi compreendida por Jesus, quando estavam para atirar a pedra nela, ele não condenou ela. Ele recomendou que aqueles homens que estavam ao redor atirassem a pedra nela. E aí ninguém atirou, porque todo mundo tinha feito coisa errada igual a ela. Então eles não atiraram. Se a gente pensar, poxa, então ela errou, ela teria que sofrer pela lei de Moisés, ela errou, ela tinha que sofrer as mesmas situações. Mas aí ela se arrependeu do que ela fez. Ela ficou arrependida porque, apesar do esposo dela ser um adúltero também, e culpado, ela não precisava fazer a mesma coisa que o esposo fez, que o esposo fazia, E ela, entendendo isso, ela ficou angustiada quando ela conversou com Jesus e ficava sofrendo, mas sem saber o que fazer. Então Jesus, como ele é o precursor, como ele é filho de Deus e tem a ideia da justiça divina, ele foi orientar ela, e disse para ela que ela tinha que ter paciência, que ela tinha que ter confiança em Deus, que não desse importância ao que as pessoas estavam falando dela, e a cobrança que estavam fazendo, querendo atirar a pedra nela. E
mas que o mais importante era o que ela se estava sentindo quando ela, fazendo assim, ia se reintegrar novamente à sua vida de uma forma diferente, sem precisar sofrer tudo aquilo. Então ela pediu para Jesus que ela queria seguir Jesus. E aí Jesus ficou contente com isso, satisfeito, né? Porque disse que aquele que se arrepende do erro que fez, sempre tem um lugar no rebanho dele. Ora, ela seguiu ele, mas não é que ela ficou atrás dele só. Isso, ela ficou atrás dele, né? Onde ele ia pregar, onde ele ia... Isso aí ela ficou atrás para aprender algumas coisas. Mas ela participou do rebanho dele, que são as pessoas que aprendem e procuram seguir, como todos nós aqui fazemos parte do rebanho de Jesus, embora a gente não fique procurando ele onde é que ele está para a gente ficar atrás, mas a gente faz parte do rebanho. Então, como é que foi a vida dela daí? Como é que ela reparou o erro dela? Porque ela é um erro, o marido é outro, né? Outro espírito. 10 anos depois dessa situação, ela envolveu-se num trabalho onde ela recolhia as pessoas na sua casa e limpava as feridas dessas pessoas, cuidava, alimentava as pessoas e falava de Jesus para a pessoa, tentando passar aquilo que ela tinha aprendido e que tinha consolado ela. Aí um dia lá, chegou nessa casa, na casa dela, um homem assim muito doente, né? Estava quase morto. Aí ela atendeu, cuidou das feridas, né? Com todo carinho, e lavou, deu o alimento para ele, melhorou e falou de Jesus para ele. Aí ele, quando ouviu a mensagem de Jesus que ela passou, ele falou que ele tinha ouvido também, tinha conhecido Jesus quando ele esteve há mais de 10 anos atrás também, né? E só que ele não tinha valorizado aquilo que Jesus tinha falado, né? E que ele estava nesse período todo procurando a esposa, porque ele queria reencontrar com ela, que ele já tinha mudado então as suas ideias, inclusive, mas que não encontrava ela, né? E aí ela, então, por esse relato, ele ficou doente. E por esse relato, ela identificou que era o marido dela, que estava ali procurando ela, e que ao ouvir a mensagem de Jesus que ela falou, e ele tinha gostado de Jesus, né? Ele estava ali agora na sua frente. E ela ficou bem emocionada também, e lembrou inclusive, né, da época em que ela estava na praça conversando com Jesus, que quase tinha sido apedrejada, né? E agora estava ali naquela situação. Então, quando reconhece-se o erro, confia-se em Deus e tem paciência, o início da reparação começa por aí. Então é uma pessoa que, pelo trabalho que ela se envolveu, pelo aprendizado que ela teve, ela não precisou fazer mais nada para reparar o erro dela. E o marido dela, a prova disso é um marido que voltou, né? E ela aceitou aquela situação, cuidou dele, né? E ele sofreu mais do que ela, porque são espíritos que estão em situação diferente, né? Em estágio de evolução diferente, em tempo diferente. Então você vê que nem tudo que é preciso de castigo.
Nem tudo é isso, tem consequências tudo, mas ela tinha a satisfação de ajudar as pessoas. Isso trazia tranquilidade para ela. Ela não precisou receber nada em troca por ser uma boa pessoa. O que ela recebeu em troca é a satisfação de ajudar as pessoas, e ela teve esse retorno aí, né? Então, o marido, ele sofreu as consequências daquilo que ela, do que ele fez com ela, do que ele queria fazer, né? E sofreu as consequências, e por ficar doente, ele também teve a oportunidade de educar o seu espírito, porque ele também se regenerou em função disso. Começou as dores, mas depois ele melhorou. Então é quando Jesus educa o espírito através das dores. Então isso não foi uma lei de vingança, né? Uma lei que foi contra a pessoa. Foi uma lei de causa e efeito. Os dois foi lei de causa e efeito, só que ele sofreu mais por ato dele. Ele fez a coisa errada e ela já fazia, mas ela se arrependeu muito antes e teve então um reconhecimento pelo erro que ela cometeu também e reparou. Então, olha, quem tem condições de realizar uma situação dessa? Só Jesus, só Deus. Qual homem teria condição de analisar essa situação dessa forma? No final, foi uma história feliz, porque todos os dois saíram com suas reparações. Mas um teria se vingado do outro ali, se não fosse Deus, se não fosse Jesus. E hoje em dia, tem muita situação dessa que a gente toma a justiça nas nossas próprias mãos. Principalmente quando a gente quando a gente coloca nas situações o nosso egoísmo, que a gente tende a resolver os nossos problemas. A gente ninguém pode furar a fila. A gente acha ruim quando alguém fura a fila, mas quando a gente tem uma necessidade grande, a gente fura a fila. Então, são coisas que a gente tem que ir analisando, né? Aí vão falar assim: mas a minha vida é muito difícil, a minha vida é tão complicada. Muitas pessoas têm essa situação. Tem doenças, tem necessidade financeira, tem carências emocionais, íntimas, tem perdas. Muitas pessoas têm dificuldade de relacionamento familiar, pessoal, tem profissão que são mal adaptadas. Tem pessoas que trabalham em um lugar que ela não quer trabalhar, mas não tem outro. Trabalha em uma profissão que não traz satisfação para ela. Tem vícios, de toda ordem. Tem sentimentos de culpa por coisas que já fez. Enfim, tem insatisfações gerais. A maioria das pessoas tem isso. E aí a gente vai falar: mas e daí? Como é que vai acontecer? E essas pessoas frequentam a casa espírita, que somos nós. Onde que está o consolo prometido para essas pessoas? Onde está o fardo leve e o jugo suave de que Jesus fala no seu Evangelho? Então a gente está com esses problemas todos aqui, ou um ou outro desses, e cadê o fardo leve que Jesus falou? Vinde a mim que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Cadê isso, se eu estou sofrendo barbaridade por conta disso? Acontece que a gente não aprendeu ainda a considerar que sobre a visão de Jesus, o amparo dele, esse fardo ele é leve e suave, porque ele representa a lei do amor e da caridade. Então, quando nós entendermos essa resposta que o Espírito dá, na proporção do amor e da caridade com que nos envolvemos nas tarefas do dia a dia, na nova vida, é que nós vamos ter o alívio.
Então o amor e a caridade, não só na casa espírita, mas no nosso dia a dia, é que vai aliviar os nossos sofrimentos. A gente tem que aprender isso, porque se for ler assim, não dá muito, parece que não tem muita lógica, né? Assim, como é que eu vou aliviar meu sofrimento só de ajudar e de fazer a caridade para os outros? Mas a gente tem que refletir muito nisso.
Thank